Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios de revisão relacionados com os assuntos que nós estudamos nas últimas aulas. Então roda a vinheta e bora para a aula. Antes de começarmos a resolver os exercícios, eu quero te mostrar quais serão os assuntos que nós abordaremos nessa aula. Segue para a tela. Nessa aula faremos 4 exercícios. O primeiro exercício está relacionado com a distribuição eletrônica, determinação da distribuição eletrônica de átomos nêutrons e de íons e determinação da camada de valência. O segundo exercício está relacionado com os números quânticos, a determinação do número atômico a partir dos valores dos números quânticos do elétron de diferenciação. O terceiro exercício está relacionado com a estrutura da tabela periódica, a classificação de um elemento químico a partir de sua distribuição eletrônica. E o quarto exercício está relacionado com as propriedades periódicas, a classificação das propriedades periódicas de elementos químicos. Legal, agora que você já sabe quais serão os assuntos que nós vamos contemplar nessa aula, vamos fazer o primeiro exercício. Segue para a tela. Olha o enunciado do primeiro exercício. Faça a distribuição eletrônica dos elementos colocados abaixo e indique a camada de valência de cada um deles. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver esse primeiro exercício? Lembre-se que ele te pede para fazer a distribuição eletrônica dos elementos e também para determinar qual é a camada de valência. A camada de valência é a última camada do átomo que possui elétrons. Basta você fazer uma pergunta para a distribuição eletrônica. Qual é o maior número na frente das letras? E essa resposta vai te dar qual é a camada de valência. Eu vou te relembrar isso. Vem comigo. Eu coloquei aqui no quadro o diagrama de Linus Pauling para nos auxiliar nesse exercício. Vamos começar pelo X16. Perceba uma coisa, não tem carga sobrescrita, não tem um número positivo ou negativo aqui em cima. Isso quer dizer que ele está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 16 prótons, a gente vai ter que distribuir 16 elétrons. A gente sempre começa pelo 1s2 e vai seguindo o diagrama. Vou colocar aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Perceba que até aqui nós temos 12 elétrons distribuídos. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Eu preciso de 16. Então, faltam 4 elétrons a serem distribuídos e depois do 3s2, nós vamos para o 3p. Só que aqui eu vou colocar 3p4. Perceba que agora a soma do número de elétrons é igual ao número de prótons. Tudo bem? Isso acontece porque ele está neutro. O número de prótons e o número de elétrons deve ser exatamente igual. Para se determinar qual é a camada de valência, vamos fazer uma pergunta para a distribuição eletrônica. Qual é o maior número na frente das letras? E eu percebo que é o número 3. Então, a camada de valência é a terceira. Tudo bem? Sem problemas, né? Vamos em frente. Agora, o G35, 1-. Perceba que, nesse caso, nós temos uma carga sobrescrita. 1-. Significa que esse não é um átomo neutro, ele é um íon. E como ele é negativo, ele é um ânion. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Lembre-se que os átomos não ganham nem perdem prótons, eles ganham ou perdem elétrons, beleza? Se ele ganhou um elétron, ele vai ter que ter um elétron a mais do que prótons. Se ele fosse neutro, nós distribuiríamos 35 elétrons, mas como ele ganhou um elétron a mais, vai ser 36 elétrons distribuídos. Então aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Quando a gente chega no 3d10, já tem 30 elétrons distribuídos, mas a gente precisa de 35 com mais 1, 36. Depois do 3d10, vem o 4p6. Tá aqui, beleza?
A distribuição está feita, vamos agora determinar a camada de valência. Qual é o maior número na frente das letras? Eu vejo que é o 4. Então, a camada de valência é a quarta camada. A camada de valência, nesse caso, é a quarta camada. Tudo bem? Vamos em frente. Agora nós temos o M42. Perceba que nesse caso não tem carga sobrescrita, ele está neutro. Se temos 42 prótons, vamos ter que distribuir 42 elétrons. Vamos começar sempre pelo 1s2 e seguir o diagrama. Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, já foram 30 elétrons. Depois do 3d10 vem o 4p6, 5s2 e 4d4. Tudo bem? Nós temos 42 prótons, 42 elétrons. Eu coloquei esse elemento aqui para te mostrar um detalhe. Ele termina em D4. Todos os elementos que terminam em D4 ou D9 vão ter o mesmo comportamento. Um elétron do subnível S anterior vai ser deslocado para o subnível D. Então, este elétron que está aqui vai ficar 1 e ele vai ficar 4d5. Por que isso acontece? No subnível D, você lembra que tem 5 orbitais. 2, 3, 4, 5 orbitais. Antes ele tinha 4 elétrons, né? Tava 4d4. Então ficou 1, 2, 3, 4. Perceba que nesse caso tem um orbital não preenchido. Ao momento em que esse elétron do subnível S vai para o subnível D, este orbital torna-se semi-preenchido. Isso faz com que a energia do átomo diminua e a sua estabilidade aumente. Tudo bem? E é por isso que esse comportamento acontece. Mas isso não nos impede de determinar qual é a camada de valência, fazendo a pergunta: qual é o maior número na frente das letras? E eu percebo que é o 5. Então, a camada de valência, nesse caso, camada de valência, vai ser a quinta camada. Tudo bem? Último. Perceba que agora nós temos de novo um íon. Por que eu sei disso? Porque tem uma carga sobrescrita e ela é positiva, significa que esse átomo perdeu elétrons. Ele é um cátion. Então, vou escrever aqui, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? 3. Então ele perdeu 3 elétrons. Tudo bem? Se antes ele tinha 26 prótons e 26 elétrons, mas ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 23 elétrons. Mas ao invés de fazer isso, vamos distribuir os elétrons como se ele fosse neutro e depois a gente tira esses 3 elétrons. Tá aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nessa configuração, ele tem 26 prótons, 26 elétrons. Mas ele perdeu 3 elétrons. Então ele sempre começa a perder da camada mais externa. Tá aqui, ó, ele perde esses 2 elétrons da quarta camada. E também vai perder mais um elétron. Aqui era D6, vai ficar D5. Tudo bem? E agora nós conseguimos determinar qual é a camada de valência perguntando para a distribuição qual é o maior número na frente das letras. E eu percebo que é o número 3. Então, a camada de valência, nesse caso, é a terceira. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. É muito importante você saber fazer a distribuição eletrônica, tanto de átomos neutros como de íons. Vai direto para a segunda questão para a gente continuar essa série. Segue aí. Olha o enunciado da segunda questão. Considere um átomo neutro cujos valores dos números quânticos do seu elétron de diferenciação equivalem respectivamente a 6, 1, mais 1 e mais meio.
Considerando que o primeiro elétron a entrar no orbital apresenta momento de spin igual a mais meio, assinale a alternativa que corresponde ao valor do número atômico desse elemento. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o segundo exercício? Vamos corrigir. O enunciado nos fala que o átomo está neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Em seguida, ele nos dá os respectivos números quânticos, 6, 1, mais 1 e mais meio. E por fim, ele nos indica que o primeiro elétron a entrar no orbital tem spin mais meio, ou seja, nessa configuração, isso indica que ele é o primeiro elétron a entrar no orbital. Se ele fosse o segundo elétron a entrar no orbital, essa configuração seria menos meio. Eu quero te explicar melhor esses números quânticos para a gente revisar isso aí. O número quântico principal indica qual é a camada aonde o elétron de diferenciação encontra-se. Lembre-se, elétron de diferenciação é o último elétron a entrar na distribuição eletrônica do átomo. Tudo bem? O número quântico secundário ou azimutal indica qual é o subnível, ou seja, se o número quântico azimutal for 0, isso indica que o subnível é S. Se o número quântico azimutal for igual a 1, isso indica que o subnível é P. Se o número quântico secundário ou azimutal for 2, isso indica que o subnível é D. E se o número quântico secundário for 3, isso indica que nós estamos falando do subnível F. Então aqui eu já sei que o subnível é o subnível P da sexta camada. Perfeito? O número quântico momento magnético indica qual é o orbital no qual o elétron de diferenciação encontra-se. A gente vai ver isso daqui a pouquinho melhor. E o número quântico momento de spin, como eu falei, indica a ordem de entrada no orbital. Lembre-se, cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons, com orientações inversas. Se o primeiro a entrar é mais meio, o segundo vai ter spin menos meio. Agora que a gente já revisou isso, eu quero lembrar você como é que a gente vai fazer o exercício. A gente vai primeiro determinar a posição do elétron de diferenciação. Vamos começar. Ele está na sexta camada, porque o número quântico principal é 6. Vou colocar aqui sexta camada. Tudo bem? Eu sei que ele está no subnível P, porque a gente acabou de ver que o L é igual a 1, então é P. Fazendo isso, eu já posso desenhar os 3 orbitais que existem no subnível P. 2, 3, o do meio é 0, mais 1 e menos 1. Perceba que o intervalo vai sempre do positivo ao negativo do número quântico azimutal. Tudo bem? Eu sei que o elétron de diferenciação encontra-se neste orbital aqui. Como é que eu sei disso? Porque ele fala que está no orbital mais 1. Então ele parou aqui. E aí, ele é o primeiro ou o segundo elétron a entrar nesse orbital? Ele é o primeiro. Então vamos preencher seguindo a regra de Rand. Os elétrons todos para cima e parou aqui. Por que parou aqui? Porque ele está no orbital mais 1, no subnível P, e ele é o primeiro elétron a entrar nesse orbital. Tá claro? Isso indica que nós temos a configuração 6p3. Agora, como o átomo está neutro, basta fazermos a distribuição eletrônica até chegarmos a 6p3 e contar o número de elétrons, e isso vai corresponder ao número de prótons desse átomo. Vamos fazer isso. Sempre começamos por 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, opa, errei aqui, 6s2, 4f14, 5d10 e finalmente 6p3. Tudo bem? Eu sei, a distribuição eletrônica é uma coisa que você precisa saber fazer rapidamente. Se a gente contar o número de elétrons, somar todos os números aqui sobrescritos as letras, nós vamos chegar que o número de elétrons é igual a 83. Isso indica que se o número de elétrons é igual ao número de prótons, isso indica que o número
de prótons também vai ser igual a 83. E a resposta está na letra C. Vai direto para o terceiro exercício para a gente continuar a nossa série. Segue aí. Olha o enunciado da terceira questão. Analise os elementos químicos abaixo com seus respectivos valores de número atômico. A partir da distribuição eletrônica desses elementos no estado neutro, assinale a alternativa que contempla o elemento com as seguintes características: sólido a 25 graus Celsius em 1 atm, grande ductibilidade, elevada maleabilidade e baixa afinidade eletrônica. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver o terceiro exercício? Ele é bem importante para a gente relembrar as características de metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Tudo bem? Vem comigo. O exercício nos pede para determinar entre esses elementos qual é aquele que possui as seguintes características: sólido a 25 graus Celsius em 1 atm, elevada ductibilidade, ou seja, elevada capacidade de produzir fios, elevada maleabilidade, ou seja, elevada capacidade de produzir lâminas, e baixa afinidade eletrônica, ou seja, ele quer perder elétrons, ele não tem afinidade por elétrons, ele quer perder elétrons. As características descritas aqui são as características de um metal. Vou colocar aqui, estamos falando de metais. Tudo bem? Agora, eu já coloquei a distribuição eletrônica de cada um dos elementos. Vamos determinar a família e o período. Isso serve também como uma revisão de como se determina a família e o período, e assim a gente vai determinar qual é o elemento químico metálico entre esses aqui. Perfeito? Vamos lá. O primeiro, X10, ou seja, todos aqui estão neutros. Se ele tem 10 prótons, ele tem que ter 10 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica e cheguei a P6. Lembre-se que os elementos químicos que terminam em P6 são elementos químicos da família dos gases nobres. Vou colocar aqui gases nobres. Tudo bem? Qual é o período? Basta a gente perguntar para a distribuição eletrônica. Qual é o maior número na frente das letras? 2. Então, ele está no segundo período. Tudo bem? Não é a nossa resposta, porque ele é um gás nobre e nós estamos procurando metais. Essa aqui está falsa. L17, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Terminou em P5, é a família 7A, a família dos halogênios. Vou colocar aqui halogênios. Qual é o período? Basta perguntarmos para a distribuição eletrônica qual é o maior número na frente das letras. 3. Então é o terceiro período. Tudo bem? Também não é um metal, ele é um halogênio, ele é um não metal. Então, essa aqui também está falsa. Olha a letra C. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Terminado em 4s2, com exceção do hélio, faz parte dos elementos da família dos metais alcalinos terrosos. Opa, encontramos nossa resposta. Família, já escrevi família. Então vou colocar só metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. Qual é o período? Basta perguntarmos para a distribuição eletrônica qual é o maior número na frente das letras. É o quarto período. Está aqui, quarto período. Tudo bem? Encontramos nossa resposta. Essa aqui é a verdadeira. O próximo, Q34. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p6. De novo, terminou em P6, é um gás nobre. Família dos gases nobres. Tudo bem? Qual é o período? Basta perguntarmos qual é o maior número na frente das letras, é o quarto período. E finalmente, o G53.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. Terminou em 5p5, ou terminou em p5, é um halogênio. Então, família 7A, halogênios. E lembre-se, todos os halogênios são não metais. Qual é o período? Qual é o maior número na frente das letras? 5. Então, é o quinto período. Tudo bem? Esses dois não nos interessam, estão falsos, e a resposta está na letra C. Vai direto para o quarto exercício para a gente finalizar essa série. Segue aí. Olha o enunciado da quarta questão. Considere um elemento químico que encontra-se no quarto período da tabela periódica e que pertence à família dos halogênios. Sobre esse elemento químico, analise as proposições colocadas abaixo e, em seguida, assinale a única alternativa que representa a verdade. Dá uma pausa de novo no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Lembre-se que o enunciado diz que o elemento químico considerado encontra-se no quarto período da tabela periódica e pertence à família dos halogênios, ou seja, à família 7A. Tudo bem? Com isso em mente, vamos olhar as proposições. Primeira proposição, ele apresenta um raio atômico menor em relação a um elemento do mesmo período que pertence ao grupo 2A. Essa proposição é verdadeira, porque os elementos químicos de um mesmo período que estão mais à direita da tabela possuem um raio atômico menor em relação àqueles elementos químicos que estão mais à esquerda da tabela. Próxima proposição. Ele apresenta a tendência de ganhar um elétron para alcançar a estabilidade química, tornando-se um ânion monovalente. Essa proposição também é verdadeira, porque os elementos da 7A têm o subnível P com 5 elétrons. Eles vão ganhar um elétron para completar esse subnível P, vão ficar com P6, e ele ganhando um elétron, ele vai se tornar um ânion monovalente. Terceira proposição. A primeira energia de ionização desse elemento é maior que a segunda energia de ionização. Essa proposição é falsa, porque sempre a segunda energia de ionização é maior que a primeira energia de ionização, assim como a terceira energia de ionização é maior que a segunda energia de ionização, e assim por diante, não importa qual é o átomo, porque a energia de ionização é a energia que a gente deve fornecer ao átomo para dele arrancar um elétron. Então, a segunda energia de ionização é sempre superior à primeira energia de ionização. Tudo bem? Quarta proposição. Ele apresenta menor valor de eletronegatividade em relação ao elemento da mesma família pertencente ao terceiro período. Essa proposição é verdadeira, porque numa mesma família a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Como o nosso elemento considerado está no quarto período, ele tem uma eletronegatividade menor do que o elemento que está no terceiro período. E a quinta proposição, ele representa um elemento com grande ductibilidade e elevado caráter metálico. Essa proposição é falsa, porque ele não apresenta ductibilidade e ele não tem caráter metálico, uma vez que ele é um não metal. Com isso, nós temos 3 proposições verdadeiras e a resposta está na letra C. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido cada um dos exercícios que a gente fez nessa aula e que eles possam servir a você como revisão de assuntos que a gente já estudou em aulas anteriores. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, já sabe, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, a gente vai dar início ao estudo das características dos elementos químicos representativos da tabela periódica. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas do Química em Fluxo, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Também considere se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!